E agora a gente volta a falar sobre a situação do clima. Nós vamos conversar, receber aqui no Fast News a Sheila Paz, que é gerente de meteorologia do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Sheila, boa tarde, bem-vinda. Conta pra gente qual é o balanço dos fortes ventos que já atingiram o estado. Olá, Nelson, bom dia. Realmente nós estamos trabalhando aí no rescaldo dessa situação que infelizmente trouxe o tornado de forte intensidade para o município de Rio Bonito do Iguaçu. Esse tornado ele está sendo investigado desde ontem à noite. No primeiro momento, o CIMEPAR classificou esse tornado com a categoria 2 da escala Fujita. Hoje cedo, através das imagens que a gente conseguiu identificar do local, nós elevamos a categoria para intensidade 3. O CIMEPAR possui radares meteorológicos aqui no Paraná. Eles nos dão suporte para a identificação desses sistemas em tempo real, mas é através deles, da análise desses dados, que a gente começa a identificar questões mais técnicas relacionadas a essas imagens, como, por exemplo, quando a gente consegue identificar uma torção, um giro dentro da própria imagem do radar. Isso significa que a gente consegue ver uma massa de ar se afastando e outra se aproximando do radar. Essa torção consegue fazer com que a gente identifique esse movimento circular presente no tornado. E pelo radar meteorológico, a gente estimava inicialmente a intensidade da ordem de 200 km por hora. E hoje, através das análises subsequentes, a gente conseguiu, então, elevar a intensidade para a ordem de 250 km por hora, o que deixa, então, o tornado dentro da categoria 3. Neste momento, os nossos especialistas aqui do CIMEPAR, junto com a Defesa Civil do Estado, estão iniciando uma operação de sobrevoo das imagens para a gente validar o rastro, a destruição e até mesmo outras tempestades que derivaram dessa mesma supercélula e muito provavelmente foram responsáveis pela ocorrência de outros tornados ali por volta das 19h30 na região de Guarapuava. Então, ao que tudo indica, a gente não teve apenas de Rio Bonito, embora esse tenha sido o mais intenso, a gente tenha também a ocorrência de outros tornados mais próximos a Guarapuava. E só para complementar minha fala, esse foi, sem dúvida, o evento, o tornado mais intenso da história recente aqui do Paraná, quiçá até da região sul do Brasil. Sheila, e a possibilidade de novas rajadas, novos eventos como esses que a gente já está acompanhando? Bom, o tornado ele estava relacionado, a ocorrência dele estava relacionada à formação de um ciclone, que é uma área de baixa pressão que começou a se organizar entre Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico. Essa área de baixa pressão se aprofundou e conseguiu também fazer com que uma frente fria mais organizada avançasse pela região sul do Brasil. Isso tudo foi muito rápido. Sexta-feira foi onde foi a ocorrência inteira desse evento aqui na região sul do Brasil. E no momento que essa frente fria chegou no Paraná, que quando a gente olha numa imagem de satélite, a frente fria é uma grande área de nebulosidade. A gente pode perceber através das imagens de satélite e dos radares do CIMEPAR que alguns focos, algumas pequenas células de tempestades se formaram à frente do eixo principal dessa frente fria. Nessas células é que estavam contidos esses tornados. A frente fria, ela até a madrugada desse sábado, ela saiu do Paraná, então foi para São Paulo, onde outros problemas estiveram também relacionados à ocorrência de tempestades. E então hoje pela manhã a gente já não tinha mais a atuação dessa frente fria aqui no Paraná. O que nós estamos observando agora, que até Curitiba, aqui onde eu falo, está com uma situação de céu claro, o sol está aparecendo, a gente tem a ocorrência de vento. Essa ocorrência ela se dá principalmente na faixa leste do estado, que é essa área mais próxima ao oceano, e principalmente lá no litoral é que a gente observa a presença de rajadas de vento bastante intensas. Isso estão relacionado a esse ciclone que está lá no mar, mas muito pertinho aqui da costa, e por isso esses ventos mais persistentes. Porém, a gente não está mais falando de chuva, não há mais uma situação aí de uma organização de tempestade e nem tão pouco qualquer situação semelhante ao que aconteceu nessas últimas 24 horas aqui no Paraná. A gente deve ter uns 3, 5 dias aí de estabilidade, onde o sol predomina e as temperaturas conseguem ficar um pouco mais amenas. Sheila, e só para a gente entender,
público leigo, a gente que não é da área de meteorologia, que a gente tem visto esses termos todos, né? Ciclone, tornado. O que é cada uma dessas coisas? Elas se confundem, não? Uma é decorrente da outra? Você pode fazer essa explicação geral para a gente? Bom, as instabilidades, elas geralmente são embebidas dentro de uma área de baixa pressão. Salvo as tempestades de chuvas, as chuvas de verão, que são aquelas organizaçõezinhas, formações que se dão na parte da tarde, onde a gente tem umidade, calor, encontrando principalmente uma forçante como presença de regiões mais montanhosas. A gente tem as formaçõezinhas de chuvas de verão, e elas são muito comuns agora nessa época do ano. Mas no caso de frentes frias, elas acontecem quando a gente tem a formação de uma área de baixa pressão. Então, uma situação onde ali a gente tem a pressão, ela começa a baixar e existe um giro sentido horário nessas formações, e ali, aos poucos, a gente começa, então, a ter um movimento do ar. Quando a gente fala de frente fria, significa que à frente da frente fria a gente tem um ar quente e úmido, e atrás a gente tem um ar mais seco e também mais frio. À medida que esse ar frio e seco começa a avançar, força lá na frente o ar quente e úmido a subir. E no momento que ele sobe, condensa, formam as nuvens, e ali a gente tem todo o ambiente favorável à formação de chuva, à presença de ventos intensos, e quanto maior for o contraste entre essas duas massas de ar, mais a situação instável é favorável. E aí, se a gente tem uma umidade que acontece, que chega para provocar ainda mais instabilidade, a gente tem uma forçante, uma condição a mais. Então, a gente tem, desse eixo principal da frente fria, uma situação de chuva. Frente fria são eventos extremamente comuns aqui na nossa região, aqui na região sul. A cada 5, 7 dias a gente tem a passagem de uma frente fria, só que em alguns dos casos a gente consegue ver que também supercélulas conseguem se formar dentro do eixo dessa frente fria. As supercélulas são as células que originam o tornado. Nem toda supercélula tem um tornado, mas todo tornado precisa de uma supercélula. E foi justamente uma dessas que ontem provocou esse desastre lá em Rio Bonito. E o tornado em si, ele tem poucas dezenas de quilômetros. É uma organização muito pequena, diferente, por exemplo, de um ciclone ou de um furacão, que tem centenas de quilômetros, né? Então, o tornado, como assim, as imagens auxiliares aqui estão nos indicando, realmente são estruturas pequenas, por muitas vezes tem atuação de poucos minutos, deixa um rastro de destruição, esse rastro que a gente consegue, quando a gente vai identificar como sobrevoo, que nós vamos fazer daqui a pouco, ele não tem um sentido, porque o vento vai girando e a destruição acontece em todos os sentidos. Isso é uma característica bem marcante de um tornado. Diferente, por exemplo, outro sistema bastante intenso que a gente observa na evolução dessas supercélulas seriam rajadas de vento que saem de dentro da nuvem, e no momento que elas tocam o solo, elas jogam tudo para frente. Então, são downbursts que surgem nessas tempestades e que deixam um rastro em que todos os alvos caem num sentido só. Então, o tornado é bem característico desse caso, foi realmente muito intenso. É o tornado mais devastador que aconteceu aqui no Paraná. Estou trabalhando há 20 anos aqui no CIMEPAR e a gente jamais viu qualquer coisa parecida. Infelizmente, outras tempestades se organizaram nessa linha de instabilidade, muito provavelmente trazendo também o tornado na região de Guarapuava. Sheila, eu vou trazer para a nossa conversa o nosso analista dessa edição do Fast News, o Eduardo Maurício. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Olá, Eduardo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria da sua opinião de quais as condutas preventivas, né, podem ser tomadas para evitar maiores prejuízos e impactos para a população de outros futuros tornados e eventos da natureza. Bom, tudo se dá pela comunicação, né, e o nível de preparo, e também, o principal, a educação da nossa população. O CIMEPAR, ele atua em conjunto com a Defesa Civil do Estado. Esse tipo de estrutura pertence a quase todos os estados no Brasil. Nós somos o centro de referência em meteorologia aqui do Paraná, e a nossa atuação se dá junto à Defesa Civil. Na segunda-feira foram passados os primeiros avisos meteorológicos aqui do Paraná, com a categorização já de ventos estimados para esse evento de sexta-feira.
E o CIMEPAR, ele tem um meteorologista dentro da Defesa Civil do Estado. Então, ele faz esse link entre como deve se dar os avisos meteorológicos e aí, então, para estruturar os alertas meteorológicos que quem dá é a Defesa Civil. Essa comunicação de aviso, com antecedência do que vai acontecer, ela parte dos próprios institutos de meteorologia, como o CIMEPAR, como o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o órgão oficial do governo que dá suporte em todo o Brasil. E a gente, então, ali, através dessas comunicações oficiais, a gente vai lançando nas páginas dedicadas e também nas redes sociais o estado de atenção que tem que se dar a determinado evento. Muito se ouviu agora, até a gente observou aqui, que algumas pessoas se disseram, assim, foram pegas de surpresa em relação a esse evento. Mas onde essas pessoas estão procurando a informação? E as pessoas que tiveram a informação, como elas entendem o preparo? Então, eu acho que é um bom momento para a gente repensar como se dá a educação, né, diante a eventos, o que cabe a cada um, né, fazer. E aos institutos de meteorologia que a gente tenha cada vez mais a atenção e o cuidado em relação ao dado. O CIMEPAR, ele tem uma rede de 3 radares meteorológicos e estamos investindo em 5 radares. Esses são instrumentos imprescindíveis para que a gente monitore esse tipo de informação em tempo real. Eu consigo ver onde está a tempestade, onde ela está ganhando força, para onde ela está indo. Existem estados que, infelizmente, não têm a mesma estrutura como o Paraná. E a gente precisa, então, ter a operação acontecendo, a Defesa Civil de mãos dadas a essa operação e a população do outro lado lá sendo avisada. Hoje existem ferramentas muito, muito importantes que são destinadas exclusivamente ao recebimento de mensagens pelo celular. Então, são tanto avisos em relação às próximas horas, como o próprio Cell Broadcast, que é uma ação nova que tem hoje, que a gente recebe a mensagem no celular e ele trava. A gente tem que interagir com aquela mensagem. Eu não tenho como ignorar. E isso está sendo cada vez mais aderido, então as pessoas estão cada vez mais não conseguindo fugir de ter a informação. E aí levar essa informação a sério. Se existe qualquer risco, realmente evite sair na rua, de circular, dentro da sua própria casa, identifique quais são os pontos de maior segurança que a gente pode ter, né? Nem sempre isso é possível, mas a gente precisa ter todo essa tríade funcionando, que a gente ter investimento no dado, trabalhar fortemente na comunicação e, sobretudo, uma educação à população que inicia dentro das escolas e que continua depois com ações junto ao governo, Defesa Civil e também os órgãos de meteorologia. O que ela é. Pois bem, quero agradecer demais a Sheila Paz, que é gerente de meteorologia do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. CIMEPAR falou conosco aqui na Jovem Pan. Sheila, muito obrigado pelas suas informações, sempre um prazer te receber aqui. A gente deseja que tudo seja cuidado de perto, que a situação se resolva e que não haja mais vítimas. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade em esclarecer alguns conceitos, também a situação, e o CIMEPAR se coloca à disposição. Até a próxima.